Olá a todos, nesse vídeo eu e Fabrício vamos explicar MUV. MUV é a sigla para Movimento Uniformemente Variado. Isso significa que a velocidade desse movimento vai estar sempre mudando de forma constante, ou seja, uniforme. Por exemplo, essa situação de um carro percorrendo a estrada. Após um segundo ele alcança a velocidade de 3 metros por segundo, em 2, 6, em 3, 9, em 4, 12 e assim por diante. Isso significa que a cada segundo sua velocidade aumenta 3 metros por segundo, ou seja, sua aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Mas o que caracteriza o movimento desse carro como uniformemente variado é que, independente do intervalo de tempo que você pegar, por exemplo, 3 e 4, 1 e 2, a aceleração dele vai ser sempre 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, sempre igual. Dito isto, as principais características do MUV são velocidade variável, elas têm que estar mudando constantemente. A aceleração, ela sempre diferente de zero, até porque a velocidade está mudando. E a aceleração tem que ser constante, para o movimento ser uniformemente variado. A terceira característica é que o deslocamento não é uniforme, porque a velocidade ela sempre é diferente, sempre está mudando. Então, ele nunca é proporcional à variação de tempo. Além disso, existem dois tipos de MUV. O primeiro é o acelerado, que como o próprio nome já diz, o corpo está acelerando, ou seja, a velocidade está aumentando. O segundo tipo é o retardado, que é o contrário do acelerado, que o corpo está desacelerando, ou seja, a velocidade está diminuindo. No caso do MUV, existem três fórmulas para diferentes tipos de situações que são usadas para calcular, por exemplo, a variação de espaço e a variação de velocidade. Mas para explicar melhor essas fórmulas, eu vou passar a palavra para o meu amigo Fabrício. Bom, agora eu vou começar a explicar as fórmulas do MUV. Aqui vocês podem muito bem observar que nós temos 4 fórmulas essenciais para o estudo do MUV. Sendo a fórmula da aceleração, que na verdade não é tão usada assim, mas ela é fundamental para entender o que se passa em todas as outras fórmulas. A função horária da velocidade, função horária da distância e provavelmente a equação mais famosa, que é mais pedida nos vestibulares, a que mais causa confusão, seria a equação de Torricelli. Bom, a função no caso a equação da aceleração. A equação da aceleração. Nada mais, nada menos do que o ΔV dividido pelo ΔT. O que seria esse ΔV? Seria a velocidade final menos a velocidade inicial. Mas por quê? Por que tem a velocidade final e a velocidade inicial? Justamente porque, como meu amigo Lucas Antônio já explicou na outra parte dessa aula, no MUV a velocidade ela varia. Existe sim uma velocidade final, uma velocidade inicial, para uma aceleração que é constante. E um tempo também, que obviamente não tem como você parar o tempo, então ele só vai continuar seguindo. Enfim. Aqui nós temos a função horária da velocidade, que no caso seria velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa equação aqui é que gera confusões no enunciado, a interpretação do enunciado, geralmente. Você tem, por exemplo, o momento de inversão aqui. Esse momento de inversão, quando ele fala, um carro vai andando numa estrada, papapá, até que ele, até que ele começa a inverter o sentido, ou seu momento de inversão é isso, aquilo. Enfim, quando ele cita o momento de inversão é quando a velocidade final é igual a zero. Então você vai sim calcular, no caso aqui, a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração, todas elas podem ser negativas, positivas no caso, e principalmente nesse momento de inversão aqui, que a velocidade final é igual a zero. Mas outra observação muito importante é que o tempo, e isso vale para todas as equações, mas geralmente a pegadinha ocorre nessa equação aqui, o tempo ele não pode dar negativo.
não existe tempo negativo. Então toda vez que ele fala, por exemplo, calcule o momento de inversão e der um resultado negativo, quer dizer que ou você errou o cálculo, você tem que refazer, porque de alguma coisa você errou aquele cálculo, ou se tiver uma das alternativas falando que não existe um momento de inversão, por ter dado negativo, já que o tempo negativo não existe, você pode também afirmar que aquele momento em específico, o momento de inversão que estiver pedindo, ele não existe. Então aqui, ó, tempo somente positivo, e o momento de inversão é quando a velocidade final é igual a zero. Aqui nós temos o famoso sorvetão, né? Que no caso seria a distância final igual a distância inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa fórmula aqui é basicamente você pega o sorvete, caso dá pra ver, se você tampa essa parte aqui dá pra ver nitidamente o sorvete, mais essa aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Justamente porque aceleração é um fator fundamental no MUV. Como eu já disse. Uma frase para decorar essas duas fórmulas seria aqui. Vovó e vovô ainda trabalham. Ou, se você preferir, se for mais fácil para você gravar, vovó e vovô ainda transam. Também. Depende de você, se você vai querer decorar de uma forma ou de outra, né? Aqui, ó. Sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Também é plausível. Aqui, como já tinha dito, a equação mais cobrada, mais famosa dentro dos vestibulares, que seria a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração constante, pode ser positiva ou negativa, vezes o ΔS, que seria isso aqui, a distância final menos a distância inicial. Uma coisa que dá para reparar agora, mas que eu vou me aprofundar mais para frente, é que todas essas fórmulas possuem o tempo, menos Torricelli. Torricelli não possui a grandeza tempo. E aqui, o SI, como já pode ver, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque velocidade em metros por segundo, que seria metros por segundo, dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial em metros por segundo, tempo em segundo, e a distância final, distância inicial, ΔS também. Bom, outra coisa que pode ser importante vocês saberem, que pode ser pedida sim em algumas provas, é você saber calcular a função horária da velocidade a partir da função horária da distância, ou seja, calcular o vovô e vovó ainda transam a partir do sentado sozinho vendo TV até 2h30. Aí vocês perguntam, por quê? Como é que você faz isso? No caso, vocês podem observar aqui os componentes da função horária da velocidade, que seriam a velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Desses elementos que existem aqui, os únicos que não vão mudar, ou seja, que são constantes, seria a velocidade inicial, porque se ela inicia em algum ponto, não tem como você mudar aquilo. Começou naquele ponto e é isso, é uma constante. E a aceleração, que no MUV é constante. A velocidade final, no caso, o tempo, eles vão variar, eles não são constantes. E esses dois elementos, essas duas constantes aqui, elas são encontradas no sorvetão, no caso, a velocidade inicial e a aceleração. Então aqui, se você pega, por exemplo, essa função horária que já foi dada aqui, ou seja, S igual a 10 menos 12 vezes t mais 6 vezes t ao quadrado dividido por 2. E você coloca o sorvetão embaixo aqui, com as incógnitas para você poder comparar elas, você vai poder observar que os elementos que existem nessa equação da velocidade, como eu já tinha dito, a velocidade inicial e a aceleração, elas também existem aqui no sorvetão. Elas seriam respectivamente o menos 12,
Aqui a velocidade inicial é menos 12 e a aceleração é 6. Aceleração é 6. Então, a partir dessa equação aqui, você pode determinar qual que é a função horária desse mesmo contexto, só que para velocidade. Como já tinha dito aqui, ó, a velocidade muda, o tempo muda, mas a velocidade inicial e a aceleração, como não mudam, eles são constantes. Então, você calcular eles a partir do sorvetão. Bom, assim como eu tinha prometido lá na primeira folha, eu vou dar uma esmiuçada maior em um conceito muito fundamental de Torricelli. Que geralmente vem aquela questão, qual a equação que eu tenho que usar nesse exercício, naquele... Porque aqui em Torricelli tem velocidade final, na função horária da velocidade também tem velocidade final. Então, como que eu sei quando eu tenho que usar uma equação, outra? Tá tudo na interpretação do problema. No caso, vocês podem perceber aqui na função horária da velocidade, na sorvetão, que eu esmiucei em 2 aqui, para deixar bem clara a incógnita, Torricelli não tem tempo. Aqui, ó, Torricelli não tem o tempo. A função horária da velocidade tem, sorvetão tem dois tempos, tem 2 incógnitas de tempo, são no caso o mesmo tempo, mas só para deixar bem claro que são 2 incógnitas. E Torricelli não tem tempo. Então, sempre que o exercício não estiver comentando de nada de momento daquilo, de tempo, de não sei o que, se não tiver nenhuma referência a tempo, quer dizer que provavelmente é para você utilizar Torricelli. E aqui observações que valem para todas as equações do caso, que é quando no exercício, na interpretação do exercício está escrito em algum momento até parar, o cara fala, um carro vai andando bonitinho, não sei o que lá, até parar. Ou seja, vamos supor que ele vai com tal velocidade até parar. Qual que foi o tempo que durou nesse percurso? Então, esse até parar, ele indica que no final até ele parar, ele vai frear. Quando ele freia, a velocidade final dele vai ser igual a 0. A velocidade inicial está aqui uma ponto de interrogação, porque provavelmente é o exercício que vai te dar, ou você vai ter que calcular ele. Mas o mais importante é que essa expressão aqui, ela indica que a velocidade final é igual a 0. E quando no exercício ainda, ele está dizendo que o carro, o objeto está freando, está acelerando. Se ele está freando, quer dizer que a aceleração dele é negativa. Se ele está acelerando, quer dizer que a velocidade ela vai aumentando cada vez mais, então a aceleração dele é positiva. Bom, aqui começa o tópico dos gráficos, no caso, que é, querendo ou não, a parte mais chatinha, que envolve mais interpretação dentro do MUV, mas é fácil de entender. Aqui, ó, no caso, esse daqui é um gráfico de distância pelo tempo. Tudo bem? Um gráfico de distância pelo tempo. Aqui, no caso, vocês podem perceber que, diferente do MU, ao invés de ser uma reta, é uma parábola. É uma parábola. Aqui, ó, vocês podem perceber nesses 2 gráficos. E quando a parábola ela é voltada para cima, a aceleração ela vai ser maior que 0. Então, parábola para cima, aceleração maior que 0. E parábola para baixo, a aceleração é menor que 0. Aceleração menor que 0. Aí, o que tem de importante nessa parábola? O que dá para extrair de informação dela? Bom, a parábola, toda parábola tem um vértice que está representado aqui nesse desenho pelo ponto X, as duas no caso. O que esse ponto X ele indica? Esse ponto X ele indica que a velocidade é igual a 0. Tá aqui também a velocidade X é igual a velocidade igual a 0. Eu vou usar mais esse gráfico para explicar esse conceito dessa velocidade igual a 0, mas também dá para vocês observarem em outro gráfico que é a mesma coisa. Quando a velocidade é igual a 0, quer dizer que ele está entrando no momento de inversão, certo? Como eu já havia explicado. Então aqui quer dizer que ele tem no começo desse gráfico ele tem uma determinada velocidade e aí ele vai parando e chega no 0. E depois, ou seja, nessa distância aqui, ó,
Nessa distância, nesse exato momento, que é o momento de inversão, ele está no zero. Mas em todo esse caminho, até ele chegar no x, toda essa metade do gráfico, esquece essa parte do gráfico, toda essa metade do gráfico, ele está diminuindo, diminuindo, até ele chegar aqui, no caso da velocidade igual a zero. E aqui ela volta a subir, ela volta a ficar maior, 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 fugindo do vértice da parábola. Ou seja, aqui é um movimento acelerado. Aqui a velocidade ela vai aumentar, ela vai indo de zero, que está um momento de inversão, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, com aceleração constante, e vai indo. Aqui, como vocês podem ver os pedacinhos, aqui representa um movimento retardado, aí tem o x, que é um momento de inversão, e depois tem movimento acelerado, certo? Então, repetindo, que ele vai bonitinho, ele tem uma determinada velocidade e vai diminuir. Chega no vértice da parábola, ponto x, que é v igual a zero. Depois ele vai subindo, aumentando a velocidade dele, porque ele vai fugindo desse zero, acelerado. Aqui, no caso, o desenho é um pouquinho diferente, porque a aceleração ela é menor que zero, a parábola ela voltará para baixo, mas é o mesmo conceito. Você tem aqui o x em um determinado momento, determinado espaço, e em um determinado tempo. Aqui, no caso, ele vai subindo, ele vai indo até aqui, ele vai indo até o ponto zero, x igual a v igual a zero, depois ele vai fugindo desse zero, dessa velocidade igual a zero. Então aqui ele vai se aproximando do zero e aqui ele foge desse zero. Isso representa que aqui um movimento retardado, quando ele vai subindo, essa colininha aqui, essa parábola, e aqui quando ele está fugindo, quando ele está indo cada vez mais longe desse ponto x aqui, é um movimento acelerado. Bom, aqui nós temos o gráfico da velocidade pelo tempo. A velocidade dentro do m e o v, ela vai mudando, certo? No caso, ela vai acelerando, ela vai cada vez aumentando mais quando é um movimento acelerado, e quando ela vai diminuindo, quando o carro, o objeto está freando, a velocidade ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso pode ser representado aqui por esses gráficos. Você tem, por exemplo, aqui, ó, quando essa reta ela está indo para cima, ó, quando você tem a velocidade inicial e você tem a velocidade final. Ela está indo para cima, entendeu? Ela vem desse ponto até ela coincidir com essa nova velocidade em um determinado tempo. Ela vai subindo. Se ela vai subindo, a aceleração é maior que zero, logo é um movimento acelerado. Esse gráfico é de um movimento acelerado. E aqui você tem o contrário. Como ela começa aqui e termina aqui, você tem a velocidade inicial em cima e a velocidade final embaixo. Se você tem a velocidade final embaixo, em determinado tempo aqui, ó, ele vai descendo, descendo, quer dizer que ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, a aceleração ela é menor que o zero, logo é um movimento retardado. É importante parar para pensar que dá para extrair muita informação desse gráfico aqui. Por quê? Porque aqui ele vai te dar geralmente a velocidade final, a velocidade inicial, aqui ele vai te dar o tempo. No caso, se você usa essa equação aqui, a equação da aceleração que eu expliquei lá na primeira folha, aqui no caso é o ΔV, você vai poder calcular já a aceleração dele. Se ele pede para você calcular uma outra coisa que envolva alguma das fórmulas, alguma das funções, mas você não tem aceleração, você tem o gráfico, você pode a partir desses gráficos determinar qual que é essa aceleração. No caso aqui, você pegaria a velocidade final, velocidade inicial, subtrairia elas e dividiria pelo tempo e você ia achar a aceleração. Um ponto também importante do gráfico da velocidade pelo tempo é que o ΔS do movimento, do m e o v que está acontecendo, ele vai ser igual à área do gráfico. Aqui, como vocês podem perceber, não sei se dá para ver direito, mas se você virar essa figura, ela vai virar um trapézio, certo? Ela vira um trapézio, uma figura geométrica. Então, se você calcular a área dessa figura aqui, você consegue achar o ΔS desse movimento uniformemente variado que está acontecendo. E aqui tem as fórmulas de cada figura geométrica, pelo menos as que mais aparecem nos vestibulares, que no caso é o trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dele dividido por 2, de um triângulo
que seria a base vezes a altura dividido por 2, e de um quadrilátero, no caso um quadrado, um retângulo, seria a base vezes a altura dele. E aqui, para finalizar essa parte dos gráficos, vem o gráfico acho que mais fácil de entender, pelo menos, porque é o gráfico da aceleração pelo tempo. A aceleração dentro do MUV é constante, certo? Ela não vai mudar no movimento uniformemente, variado inteiro, ela não vai mudar a aceleração, sendo ela positiva ou negativa, tanto faz, ela vai continuar constante. Constante através do quê? Através do tempo. Então, se você tem aqui, mesmo num gráfico onde a aceleração ela é positiva, por quê? Porque ela está em cima do eixo, positiva, ou num gráfico onde a aceleração está debaixo do eixo, ela é menor que zero, nessas duas, através do tempo, ela vai ser constante. Ou seja, é só uma reta. É só uma reta que vai em uma hora vai coincidir com o momento do tempo que acontece todo o MUV. É importante vocês pararem para pensar que acima do eixo a aceleração vai ser maior que zero e abaixo do eixo a aceleração vai ser menor que o zero. E novamente tem essa coisa da velocidade, que no caso aqui é a velocidade, né? No outro gráfico era o ΔS. Que no caso o gráfico da velocidade pelo tempo. Da velocidade pelo tempo. Me fugiu a memória, mas enfim. Então, no gráfico da velocidade pelo tempo, você pode calcular o ΔS. Aqui, da aceleração pelo tempo, você pode calcular a velocidade pela área da figura que é formada aqui. No caso aqui, quadriláteros, obviamente, né? Mas tem aqui todas as fórmulas, caso vocês queiram ainda a área de todas as formas geométricas.